O primeiro movimento que eu faço é chamar aqui para a nossa conversa, ousar chamar aqui para a nossa conversa, esse deus grego, simbolizado por essa estátua de duas caras, que é um deus romano chamado Janus, ou Jano. Ele é o responsável por todo o começo. Então, quando nós falamos do processo de mudança em organizações, com base na nossa experiência, é sempre um recomeço, é sempre um novo processo, é sempre uma forma em que a gente apresenta o novo para que as pessoas possam, portanto, aderir ou não com relação a esse processo de mudança, tá? E Janus está aqui para poder simbolizar isso, pesquise um pouco mais. Então, nós vamos chegar à conclusão, ao final, espero que a gente consiga chegarmos à conclusão ao final desse nosso trabalho, é que o modelo autônomo é melhor do que o heterônomo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de mudança, como ele funciona, tanto no processo de mudanças, utilizando Elizabeth Kübler-Ross, com todas as etapas de mudança, e vamos conversar também sobre a curva de aprendizagem e a importância do processo decisório, principalmente para a liderança. Então, conversando um pouquinho sobre como nós fazemos isso nas organizações, nós acabamos lidando com todos os processos de mudança em implantação de projetos, em implantação de processos, em fazendo trabalhos de desenvolvimento de liderança ou de demais pessoas da equipe, nós percebemos que há sempre aquele movimento de que nós temos um status quo, um modus operandi atual, e precisamos mudar. Então, esse processo de mudança, Elizabeth Kübler-Ross escreveu um livro, inclusive está escrito aqui, sobre a morte e o morrer, que ela explica um pouco como funciona esse processo, e aqui nós montamos uma escala em que nós temos a energia e o tempo. Então, nós temos os eixos X e Y, e nós temos ali a leitura. Isso é mais para exemplificar um pouco do que é que acontece. Para todo o processo de mudança, para toda a implantação de um projeto, de um processo, de uma nova estrutura, apresentação de um novo líder, mudanças na estratégia, não importa, o que nós vimos é que esta curva ela se configura dentro das organizações. Então, para aqueles que não conhecem, eu vou explicar um pouco a respeito dela. Os processos de mudança têm dois grandes vetores. O vetor é um vetor interno, então, quer dizer, se eu tenho essa mudança provocada por mim, eu tenho um motivo para ação, um motivo para agir, uma motivação, e isso é interno, que é o mais difícil, o que nós menos observamos em nossa jornada, mas o que nós vimos mais é que o fator, ele geralmente é externo. Ou uma nova tecnologia, um novo processo, uma nova forma, um novo conteúdo, um novo líder, ou seja, este choque causa na pessoa, este choque, em função deste movimento externo. Então, toda vez nós, líderes, temos a responsabilidade de entender que para cada processo de mudança, o primeiro movimento que acontece dentro das pessoas, ou seja, que eles colocam à tona e com energia, é essa situação do choque. Então, vai mudar? Sim. Então, a pessoa fica em choque para poder, pelo menos, entender essa mudança. O segundo movimento, e isso da pesquisa da Elizabeth Kübler-Ross, ela pesquisou nesse livro sobre a morte e morrer, ela pesquisou sobre pessoas que estavam em estado terminais. Então, essas pessoas que estavam em estado terminal, elas foram informadas dessa situação e elas, primeiro, entraram em choque e o segundo foi o processo de negação. Eu estou fazendo um paralelo entre os que são os estágios da mudança e o que acontece dentro das organizações, observado pela nossa experiência ao longo da implantação de projetos, processos e mudanças dentro da organização. Então, o primeiro movimento que a gente percebe é que as pessoas negam. Então, elas colocam muita energia. Não é preciso, não é necessário, isso não existe, para quê? Enfim, vem uma série de energia, entendendo que, para eles, isso não deveria mudar. As coisas deveriam fazer. Então, as pessoas são um pouco resistentes, para não falar muito resistentes ao processo de mudança, mas não o processo de mudança em si. Depois nós vamos pegar em outros vídeos durante a semana, nós vamos ver
Jack Welch falando sobre isso, e mais outros autores falando sobre isso, Kotter falando sobre isso, e nós também percebemos que o primeiro eu nego, eu entro nessa negação da aceitação do processo de mudança, porque eu não me comprometo, eu não me engajo, eu não entendo. Então, cabe à liderança e todo esse movimento que nós vamos perceber da curva de mudança, e toda a ação e reação que vier do time, portanto, estamos falando de pessoas, nós estamos falando daquele movimento de que isso acontece, porque nós acabamos tomando decisões em cada um desses pontos, eu ainda não percorri todos eles, e acabamos tomando esse processo decisório sem análise, sem crítica, acabamos tomando decisões intempestivas, e o que a gente precisa entender, em entendendo que a curva se configura desta forma, que as coisas, as reações e as ações das pessoas, elas tomam essa configuração, o nosso processo de mudança fica melhor estruturado. Então, cabe à liderança entender toda essa curva. O terceiro movimento é raiva. Então, a pessoa tem uma reação de raiva, ela não entende, não quer, não sabe por que isso está acontecendo. Então, ela começa a colocar para fora toda essa energia. Então, você vê que a curva de energia cai um pouquinho, porque ela coloca uma grande energia na negação, ela começa a não entender ou não aceitar o processo de mudança, depois ela começa a fazer comparações. A partir do processo de mudança, o que nós temos nós temos o processo de barganha. Diferente do processo de negociação, então, a partir do momento que nós percebemos, e falando da nossa experiência, que nós entramos com um processo, um processo de mudança, vamos dizer assim, que a pessoa começa a colocar energia na negação, ela entra no processo de raiva, ela começa a querer barganhar, e a palavra é bem barganha mesmo. Então, as pessoas não vêm no processo de negociação, não vêm entendendo a troca, a negociação, o ganha-ganha, deixa eu me demover deste lugar, ir para um outro lugar, deixa eu entender, não. O que as pessoas veem é com o processo de barganha. Se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Então, se não tiver grana, eu não consigo fazer. Se não tiver tempo, eu não consigo fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, eles trazem uma série de situações não entrando num processo de negociação. Então, se nós olharmos o volume de energia posta nessa etapa, nesse estágio, nós vamos ver que ele começa um processo de aceitação, mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma resistência colocada pelas pessoas. Então, as pessoas, para cada processo de mudança, as pessoas estão apresentando, e nesse momento eles começam a barganhar. Quando começam a barganhar, nesse momento eles não querem, as pessoas que aceitam o processo de mudança, eu vou falar das 3 pessoas que nós encontramos dentro das organizações, isso é importante, se vocês tiverem uma anotaçãozinha aí, ou analógico, ou digital, por favor, anotem que eu vou falar. Nesse processo de mudança, ele começa a querer barganhar. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho competência, não ele sempre fala que ele não tem, mas ele sempre está colocando no outro lugar, a organização não me deu, meu chefe isso, ele sempre coloca externo e não interno. Então, é muito difícil nós, num processo de mudança, quando ele entra nesse estágio de barganha, ele fala assim, eu não tenho competência para lidar com isso. Então, quando a pessoa tem, aí seria um processo de autonomia, né? Ou de autoconsciência, principalmente. Eu não tenho competência para lidar com isso. Quais são as pessoas? Nós temos um primeiro movimento de pessoas que é o seguinte, num processo instituído de mudança, comunicado de mudança, existem aquelas pessoas que aderem. Então, sim, eu estou contigo. E essas pessoas que aderem, nós estamos falando daquelas pessoas que aderem de coração. São aquelas pessoas que falam, sim, eu concordo, entendi, e estou junto. Portanto, eu estou disposto a sair deste lugar A e ir para este lugar B, de mudar alguma coisa, de fazer diferente. Então, eu estou disposto, predisposto e motivado a mudar. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas. A segunda pessoa é aquela que começa a fazer críticas. Então, elas não aceitam. Então, existe uma apresentação que é feita do processo de mudança, dentro de uma organização, um líder ou um líder estratégico comunica à organização todo esse processo de mudança, e quando comunica esse processo de mudança, essa pessoa ela é a crítica. Ela diz, não há recursos o suficiente alocados para esse projeto, não há tempo, não há competências, não existe isso, eu não entendi o cronograma, enfim, ele vem com as críticas
e as críticas são importantes para cada processo de mudança, porque são elas que fazem com que o nosso projeto, com que o processo de mudança se institua e se constitua da melhor forma possível, tá? Geralmente, o primeiro que muda, a primeira pessoa que se demove do ponto A, se move do ponto A para um ponto B, ele não contribui, ele simplesmente aceita o processo de mudança. Sim, gostei, achei legal e vamos em frente, eu topo fazer isso. A segunda pessoa que coloca a crítica é ela que traz para o projeto, para o processo, para essa mudança, todos os elementos que, porventura, aquele time não tenha visto, não tenha se dado conta. Então ele fala assim, por exemplo, Bonon, por que nós temos que fazer agora assim e não fazermos como fazíamos? Ele fala, por causa disso, disso, disso. Então ele fala assim, poxa, Bonon, mas está faltando isso, será que o nosso pessoal... Então ele começa a trazer elementos que, porventura, não foram percebidos por aqueles que construíram o processo de mudança, quer seja um projeto, quer seja um processo. Então ele critica. Qual é a decisão da gente nesse sentido? A primeira pessoa que coloca uma resistência no processo de mudança, a liderança vem e fala o quê? Você não aceita a mudança, então você está fora. Está dentro aquele que não contribui, porque ele já entrou, mas ele aceitou, e a gente começa a criticar aquela pessoa. Então nós começamos a tomar um erro. Minha sugestão, e por todo o trabalho que nós vamos ver aqui ao longo dessa semana, inclusive com Kotter e outros autores, é não faça isso nesse primeiro momento. Aceite as críticas, porque ele está falando abertamente. Ele está falando para todos. Ele está realmente lançando críticas, e nós só crescemos quando temos críticas. Não há outro lugar para se crescer. É no conflito e é no atrito em que a gente cresce e desenvolve. Essa é a segunda pessoa. A terceira pessoa é aquela que fica em cima do muro. A terceira pessoa é aquela, não sei. Se o chefe A gostar, e eu gosto do chefe A, eu sigo ele. Se o chefe A não gostar e gostar o B, mas o B colocar força, e efetivamente o processo, eu vou e migro e aceito. Então ele fica naquela dúvida. Ele não sabe o que precisa fazer. Para esse tipo de pessoa, o que cabe a gente é conversar com eles, com esse tipo de pessoa, e fazê-lo entender ou entender o que é que ele não entendeu para o processo de mudança. Porque pode ser que essa pessoa ela ainda não tenha se decidido mudar, ela está lá sem entender, ela acha que é legal, mas não é. É podermos fazer processos de comunicação muito mais estruturados, quer seja de forma presencial, quer seja de forma virtual, quer seja por comunicação por e-mail, quer sejam as apresentações motivacionais, não importa. Importa é que a gente comece a trazer para eles sentido, significado, causa e propósito dessas pessoas. Ou seja, é o processo de comunicação. A primeira pessoa muda, não contribui. A segunda pessoa não muda porque ela gostaria de ter contribuído com o processo ou com o projeto de mudança, ou ela está querendo mais segurança naquela situação. Nós vamos depois olhar um pouco para Abraham Maslow e a sua pirâmide de Maslow, para que a gente possa entender. Vamos falar um pouquinho sobre Richard Barrett, vamos falar de outros autores também, Schein, para poder entender em que fase que ele está, ou seja, em que momento que você está, o que você não entendeu. A terceira pessoa, a gente precisa comunicar a ela, entender, fazê-la entender o que é que acontece e o que se ganha com isso. Então, esses são os três tipos, mas tem um quarto, esse ele não aparece. Esta quarta pessoa, por isso que nós falamos três, esta quarta pessoa, ela parece que ela está de acordo com o processo de mudança. Ela, em público, diante da liderança, conversando ali abertamente num espaço, ela diz sim, concordo, acho legal, gostei, poxa, chefia, tô contigo, uhul! Ele brinca, ele faz tudo, essa pessoa. Essa pessoa faz toda essa cena para parecer que está lá. Contudo, no cafezinho, ela vai influenciar a cultura. Então ela começa com aquelas frases do tipo, começam mais ou menos assim: eu já vi isso não funciona, por que mudar agora? Poxa, nós estamos diante de uma pandemia, isso não devia ser depois, nós não fomos preparados para isso. Então ele começa a, não abertamente com todos, porque ele recebe esta informação de todos, e ele é um covarde, ele é um mesquinho, ele é um egoísta, e ele não quer o processo de mudança. Então essa pessoa, ela parece
parece que aderiu ao processo de mudança, ela não faz críticas abertas, como faz o segundo, a segunda pessoa, mas ele vai lá na cultura e começa a influenciar a cultura. É o que nós chamamos ali, num termo popular, de a laranja podre do saco. Essa é a pessoa que nós temos que identificar no processo de mudança quando entra nesse processo de barganha, quando entra nesse movimento todo. Então, não é o primeiro que entrou e não contribuiu, nem o segundo que nos lança as críticas, e ele deve constar para podermos saber se ele, com essas críticas e com a contribuição, muda ou não. Se não muda, nós temos que tomar a decisão impopular. Não é o terceiro que está em cima do muro, aquele que não entendeu, precisa entender um pouquinho mais. Mas é esse quarto que está lá na frente, falando assim com todo mundo, mas ele não muda porque ele vai lá na cultura e começa a minar todo o processo de mudança. Bom, nós temos, portanto, uma outra fase, que é a fase da depressão. Então, para aqueles que estão passando pelo processo de mudança, tem essa fase de depressão. A mudança se instala, não tem jeito, nós não vamos fazer mais do mesmo jeito, nós vamos ter que fazer de forma diferente, nós vamos ter que aderir. Então, ele se esvazia desta energia que ele coloca quando ele está lá no processo de negação e raiva. Ele se esvazia e ele entra nessa depressão. Não tem jeito. Quando ele entra nessa fase, aí sim, ele tem a fase do processo de negociação, diferente do processo de barganha. É no processo de negociação. Aí ele começa com o líder do projeto, ele começa com o líder dele, ele conversa com aquela pessoa que aderiu, ele começa a entender o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, de que forma que eu posso contribuir. Então ele entra num processo de negociação. Lembrando que barganha é um processo, abre aspas, negativo, e a negociação é um processo positivo. Ele se move do ponto A para o ponto B, ele entende o projeto separado, ele não personaliza mais. No processo de barganha se personaliza muito. Então, dizendo, esse projeto é um projeto do Bonon, eu não gosto do Bonon. E, portanto, não, esse projeto é da Maria, eu não gosto da Maria, por isso que eu não vou. Isso é barganha. Negociação independe. Ele pega o projeto e fala assim, poxa, esse projeto, independente de ser do Bonon ou da Maria, eu vou colocar esse projeto aqui do lado e vou conversar com o Bonon, eu vou negociar com a Maria, e vou tratar desse tema. Então, é colocar o tema negociação em análise, de forma racional e não tão emocional. Por isso que é preciso entender, nós, líderes, que em todo o processo de mudança, o primeiro movimento, ele é emocional e do imaginário. Ele não tem racionalidade, ele não tem racionalidade. Parece que tem análise, mas não tem análise. É só uma pseudo-análise. Parece que ele pensou, mas ele não pensou. Então, as pessoas passam por esse processo, exceto aqueles que definitivamente fazem isso, que é uma minoria. A maioria passa por esse processo. E depois ele tem o processo de aceitação, portanto, estabelecido aí as mudanças, entendi, negociei, coloquei minha raiva para fora, etc., e eu aceitei. Fecha esse slide dizendo, para nós líderes, nós temos processos decisórios tomados em cada um desses estágios e busquemos entender em que momento que nós estamos fazendo, porque nós, líderes, fomos e somos chamados a todo momento, principalmente nesse momento de pandemia e de mudanças radicais ou mudanças drásticas, a liderança é a primeira a ser chamada. Então, tem aquela frase, siga o líder. Então, pergunto para o líder. Eu pergunto para ele, falo assim, e aí, vou para onde? Faço o quê? E agora? Eu estou com raiva, eu nego, eu não aceito. Desculpa. E, ao mesmo tempo, nós temos que saber que esse movimento acontece para que nós possamos liderar o processo de mudança. Para todo o processo de mudança, o que nós temos visto é que, se nós não dermos um tempo para as pessoas aprenderem, não funciona. Aliás, eu vou repetir. Para todo o processo de mudança, se nós não dermos um tempo que eu digo, óbvio que com todos os investimentos, com capacitação, desenvolvimento, enfim, percepção, comunicação, as pessoas não conseguem aprender, porque nós não nascemos prontos, né, grosso modo. O fato é que o que nós entendemos, e aqui nós temos várias curvas, e eu vou comparar essa curva com a curva de aprendizagem, você pega o modelo de Stanford, Wright, De Jong, Plateau, curva S, o que você pegar, na coluna da esquerda você tem o tempo ou o custo por unidade produzida. E no eixo X você tem as unidades produzidas. Então vocês podem ver que a curva ela cai, né? Então você tem uma queda na curva, que significa quanto mais tempo eu ganho, quanto mais musculatura eu ganho, quanto mais eu repito,
muito mais, com muito menos custo eu vou fazer aquilo acontecer. Então, se eu estou num processo dentro de uma organização em que eu estabeleço um novo modelo de se fazer as coisas, nós vamos, então, entender essa segunda curva que tem lá performance ou desempenho e o tempo aqui colocado. Nós temos uma performance inicial. Eu estou com 90, vamos dizer assim. Se quisermos fazer no SDCA ou no PDCA, como queira. Eu tenho 90. Quando nós entramos com o processo de mudança, nesta parte que está escrito início da mudança, cada processo que interfere no modus operandi daquilo que eu aprendi, que está no gráfico da esquerda, ele vai necessariamente, em pouquíssimos casos nós identificamos coisas diferentes disso, mas a performance perde. Então, ali embaixo você tem uma curva que demonstra que há uma queda de performance. Não é? Quando eu estou conversando com os meus alunos, eu costumo usar um exemplo da calculadora, quem usa uma calculadora tradicional e quem usa uma HP. Então, com uma calculadora tradicional, você tem uma performance, você consegue fazer contas muito rápido. Contudo, quando você coloca uma nova tecnologia, abre aspas, ou quer seja qualquer sistema, qualquer tecnologia, qualquer processo, mudanças radicais, não radicais, incrementais, enfim, não importa. Importa que quando você muda a pessoa de uma calculadora A, por exemplo, para uma calculadora B, essa calculadora B, essa tecnologia, ela vai permitir que você faça cálculos muito mais complexos do que você fazia com uma calculadora. Só que a pessoa não entende. O primeiro movimento que a gente sabe, quem usa uma calculadora HP, é que a gente não digita 1 mais 1 igual. Sabemos que digitamos um Enter, 1 mais, ela dá o resultado. Então começa o processo de mudança. É simples, mas para explicar que isso funciona conosco. Então, o fato é, se eu interfiro, quer seja com uma nova tecnologia, um novo processo, não importa, uma nova liderança, qualquer mudança que interfere neste modus operandi, que está simbolizado aqui como performance inicial, a pessoa perde a performance. Então, quando nós, líderes, percebemos que há uma perda de performance, tem uma decisão, que é a terceira setinha colocada, decisão, retorno ou avanço. E aí nós temos percebido algumas coisas. Primeiro é o seguinte, se nós temos processos de mudanças estruturados e temos uma liderança que consegue entender esse processo de mudança, ela segura a pressão da organização dizendo, aguarde, nós estamos passando por um processo de aprendizagem. E depois nós vamos para uma performance superior. Há líderes que não estão preparados para esse processo. Então, qual é a decisão que o líder toma? Putz, se não dá certo isso, porque eu estou nesta curva aqui embaixo, volta. Por que volta? Volta primeiro porque ele não conhece o processo. Então, nós agora estamos levando ao conhecimento de cada um de vocês, eu quero discutir com cada um de vocês os cases para poder ter um pouco mais dessa contribuição para todos. Mas ele não sabe. Segundo, ele não consegue suportar a pressão da organização, então ele volta àquela situação, e volta à situação também porque ela é confortável. Eu já sei fazer, já ganhei musculatura. Lembra do processo? Eu já ganhei musculatura, eu já sei fazer, eu já sei como funciona. Quando eu vou para o novo, eu preciso ganhar nova musculatura, eu preciso fazer algo diferente. E em fazendo algo diferente, o que vai acontecer? Eu vou errar. Eu vou ser julgado, que é o maior medo que as pessoas têm no processo de mudança. Para quem quiser ver um vídeo, eu sugiro como é que ele chama? Chama Creative Confidence. Se vocês colocarem confiança criativa, ele é o idealizador da IDEO e um dos professores de Stanford de Design Thinking. Esqueci o nome do bom velhinho. Né? E ele, depois, se vocês lembrarem, comentem comigo no final. Então, ele faz uma analogia dizendo, se você entrar no julgamento, falar, poxa, está errado, e se nós não dermos os pequenos erros, e aí é do Osterwalder, o Osterwalder fala para a gente, né, que é o criador do Canvas, ele conversa um pouco conosco, dizendo o seguinte, cometa os pequenos erros, permita-se cometer os pequenos erros. David Kelley, muito obrigado, gente. Valeu, filhote. Marcelo Bonon lembrando aqui. O David Kelley é o cara que fala um pouco disso daí. Então, ele estrutura
essa forma. E o outro é o Alex Osterwalder, que fala do Canvas, e ele vai falar, cometa os pequenos erros para que você não cometa os grandes. Não é isso? Os startups usam bastante esse mindset, esse modelo. Então, para nós entendermos que, para eu sair da performance inicial, para entrar numa performance superior, eu tenho essa curva de mudança. Bingo! Onde é que está o X da questão? Onde é que nós, líderes, lidamos com isso? Fazer desta curva de mudança no menor tempo possível. Isso é nosso negócio. Então, se nós estendermos esta curva, não é? Este vale, e levarmos este vale para... Então, se nós estendermos muito esse vale, a liderança ou a força do resultado, do tempo, da performance, do padrão, ela entra com isso e fala assim, bom, e aí, cara, quanto tempo você vai ficar nesta curva? O que você imagina? Então, o nosso trabalho, e eu vou mostrar em outros slides, outra apresentação, como reduzir esse tempo, como fazer com que, desde a minha performance inicial até a minha performance superior, passado pelo processo de mudança, nós temos que segurar essa pressão e não voltarmos, porque senão nós não levamos nossa organização para essa performance superior, não levamos o desenvolvimento das pessoas para essa performance superior, as pessoas não ganham musculatura, não ganham competência para lidar com isso. Então, nós, líderes, temos que segurar isso. E uma vez que sabemos que nós temos os estágios da mudança e que nós temos a curva de aprendizagem, para todo movimento de estratégia ou de mudança, como essa da pandemia, a gente tem que ter esses dois gráficos para falar para a nossa liderança estratégica, nós vamos passar por esses dois lugares. Não, mas eu queria que você acelerasse. Não dá, cara, porque desses dois lugares, isso é natural, não dá para fazer. Você pode fazer, acreditar no que você acredita, rezar para o que você quiser. Essas duas coisas, elas não deixam de estar presentes. Elas não deixam de estar em maior intensidade ou em menor intensidade. E o nosso papel qual é o aprendizado que nós temos para fazer com que esses movimentos aconteçam no menor espaço de tempo possível, com o menor recurso possível, com o menor investimento possível. Então, antes, para aqueles que não sabiam, mas para nós, para revisitarmos, se eu não sabia disso e agora eu sei, eu já não posso mais alegar ignorância. Putz, eu não sabia que ia dar isso. Vai dar. E avise, traga à luz a organização para que nós possamos entrar no processo de autonomia. E agora eu vou para o próximo slide para mostrar para vocês o seguinte, o que acontece dentro das organizações? Os processos decisórios nos levam para uma heteronomia. O que nós temos que buscar é autonomia dentro da organização. Vocês já leram, já viram o que está colocado aqui. Então eu tenho autonomia, eu sou autônomo, eu tenho as regras, eu tenho as normas, eu tenho as informações, eu estou na liderança. Portanto, a pergunta que se faz na língua inglesa é who is in charge? Quem está no comando? Quem está pilotando? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, quando nós, líderes, estamos autônomos, nós falamos, eu estou pilotando o processo de mudança. Quando eu estou no modo heterônomo, eu digo, essa é a ideia do João, essa é a ideia da Maria. O chefe que mandou, foi ele que fez. Eu estou fazendo isso porque pediu. Isso é heterônomo, isso não serve. Não é bom. Então, o quanto nós tomamos decisões pensando no outro, com quem está o poder quando eu compro aquele carro esportivo ou aquele carro luxuoso, ou uso aquela marca, não é? Então, se eu uso, sabe, quem compra um relógio de marca, um Tag Heuer, um Rolex, ou qualquer outro, uso Caneia, não importa. O nosso processo, nós de marketing sabemos trabalhar muito bem isso, porque o que acontece é o seguinte, o poder está com o outro. Ele que aprova ou não aprova o processo, o sim, o certo ou errado. Então, se o meu processo decisório está nas mãos do outro, e o outro tem o poder, eu não tenho poder. Quem está no comando é o outro. Contudo, se eu digo não, o que nós chamamos de os benditos nãos, ao invés dos malditos sims no processo de mudança dentro das organizações, eu ganho autonomia. E eu proporciono à minha organização autonomia, pilotando o processo de mudança. Eu vou fazer isso porque aquela empresa fez. Não serve. Serve naquele momento, naquele contexto, para aquela empresa, para aquela cultura. Para mim, não funciona assim.
Aí vem uma orientação estratégica dizendo, não, mas poxa, a empresa A fez, a empresa B fez, vamos colocar esse troço aqui dentro. Não coloca, gente, porque não funciona. A cultura é outra, a realidade é outra, as competências são outras, os recursos são outros, os investimentos são outros, os tempos são outros. Enfim, tem todos os outros fatores que nós temos que levar em consideração para que a gente possa fazer isso, entendendo os estágios da mudança, entendendo a curva da organização, a curva de aprendizagem, nós vamos falar depois nas próximas talks, e entendendo que eu quero autonomia. Eu conheço o meu time, eu sou uma pessoa da área de recursos humanos, eu sou um líder estratégico, um líder tático, um líder de ordem operacional, eu conheço o meu time, quem mais conhece o meu time sou eu. Então, eu tenho que entrar nesse processo de autonomia. Eu entendo e eu provoco o processo de mudança pilotando. Então, ao fim e ao cabo, quando nós falamos do processo de mudança, é a nossa responsabilidade enquanto líderes, entendendo os processos, como eles se estruturam, com alguns deles, eu trouxe dois exemplos para a gente não se estender muito, mas trazendo principalmente a leitura de que eu preciso ter autonomia no processo de mudança. Então, conversamos um pouco sobre autonomia e autonomia, falamos dos estágios da mudança e falamos também de curva de aprendizagem. Esse material todo está disponível para vocês.